Imagina só ir a um museu de cera e descobrir que aquelas estátuas são pessoas reais. Bem bizarro, né? E é exatamente isso que acontece em A Casa de Cera, de 2005, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você também gosta dessa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste filme e descobrir curiosidades bem interessantes, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma casa, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui na tela. Me siga por lá também, que eu sempre aviso quando sai vídeo novo. Abro enquetes pra vocês escolherem os temas dos próximos vídeos. Me mandem mensagens, me marquem nas postagens de vocês, que eu faço questão de responder. Então me sigam por lá, que será bem legal ter vocês no Instagram também. Definitivamente, A Casa de Cera é um dos filmes mais populares dos anos 2000. Todo mundo que viveu essa época assistiu esse filme. É impressionante a popularidade de A Casa de Cera. Até hoje, né? Estamos aqui falando de A Casa de Cera. Então, realmente, é um filme que caiu nas graças do público. Ele foi massacrado pela crítica, assim como quase todos os filmes que eu trago aqui pra vocês. A galera salvou esse filme e hoje ele é reconhecido como um clássico cult dos anos 2000. Eu lembro exatamente quando esse filme foi lançado, ele explodiu em home video. Eu não tinha idade pra assistir esse filme no cinema. Eu tinha visto uma matéria no jornal, né, A Casa de Cera e tal, mas eu era bem pequeno, então eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Quando esse filme saiu no camelô perto da minha casa e a minha família comprou o DVD, eu assistia todo final de semana, juntava uma galera em casa e todo mundo assistia. Eu, meus primos, meus amigos do prédio que eu morava, a gente ficava assistindo esse filme todo final de semana. Era muito divertido. E eu tenho um carinho sentimental muito grande. Eu assisti muito mesmo esse filme, tá? Ao ponto de decorar as falas da versão dublada, tá? Só pra vocês terem uma noção. Quando os meus pais compraram o DVD de A Casa de Cera, eles também compraram de outros dois filmes. O outro era O Exorcismo de Emily Rose, que foi lançado praticamente no mesmo período que esse. E falando nesse filme, ele teve uma conexão com A Casa de Cera. Eu vou falar disso na parte das curiosidades. Então, meus pais compraram A Casa de Cera, O Exorcismo de Emily Rose e Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado. Gente do céu. E eu fiquei apaixonado pelos três filmes, mas eu morria de medo de assistir o Espíritos. Eu realmente tive muito medo desse filme. Dei trabalho na hora de dormir. Minha mãe falou, você nunca mais vai ver filme de terror. Aquela coisa de mãe. A minha mãe falava isso pra mim direto. Você nunca mais vai assistir filme de terror. Porque eu assistia, ficava com medo. Aí depois eu dava trabalho pra dormir. Tinha pesadelo, ficava chamando minha mãe. Eu era uma criança bem perturbada com filmes de terror. Mas no dia seguinte já estava assistindo, surtando, tendo pesadelos, enfim. E a capa desse filme, pelo menos do DVD que eu tinha, era uma capa muito pirata. Você olhava pra capa e falava, meu, esse filme é aquele pirata raiz. Não era a capa oficial do filme nesse DVD pirata que eu tinha. Era a imagem de um dos bonecos de cera quando eles estão derretendo, né? Que tem uma mulher que tá sorrindo assim. Era a foto dessa mulher e embaixo escrito A Casa de Cera, de vermelho. E é isso, os caras vendendo e ganhando dinheiro. Então foi um filme que marcou a minha infância. Tenho certeza que marcou a sua infância também. Ou a sua fase de adolescente, ou a sua fase adulta também, né? Muitos adultos gostavam desse filme. A minha família ama A Casa de Cera. Minha mãe esses dias estava assistindo. Tava passando na televisão. Ela falou, ai, tá passando A Casa de Cera. Ela até estourou pipoca, pra vocês verem que essa coisa de filmes de terror está no sangue da minha família, a gente adora. Se você já é um inscrito aqui do canal, você sabe muito bem como funciona esse tipo de vídeo por aqui. Então eu vou contar a história completa do filme com muito spoiler, vou falar alguns pontos que eu observei enquanto assistia a trama e depois contar curiosidades de bastidores bem legais. Esta obra marca a estreia de Jaume Collet-Serra como diretor. Foi o primeiro filme desse cara e ele já começou com um saldo bem positivo, né? E é um diretor que construiu uma carreira bem interessante em Hollywood, ele tem vários blockbusters em seu currículo, e o filme mais recente dele foi Adão Negro, com Dwayne Johnson, que foi um fracasso de bilheterias, né, mas é um filme com uma grande projeção. Então é um diretor bem popular em Hollywood. E esta obra é uma produção da Dark Castle, que já apareceu aqui no canal várias vezes. Eu já falei de A Casa da Colina, Navio Fantasma, 13 Fantasmas, que são filmes desta produtora de terror. E essa produtora, ela foi fundada com o objetivo de produzir remakes de filmes de terror. Então o primeiro filme dessa produtora foi A Casa da Colina, que era um remake comemorativo do filme A Casa dos Maus Espíritos. Eu expliquei melhor tudo isso na análise completa de A Casa da Colina. Eu simplesmente amo esse filme. Em seguida, eles fizeram um remake de 13 Fantasmas, e aqui no canal tem análise do filme de 2001 e também do filme original. Vou deixar tudo aqui linkado pra vocês. E depois eles fizeram o mesmo com Navio Fantasma. Navio Fantasma não é um remake, mas ele tem o nome de um filme dos anos 50. Então
Então a Dark Castle queria resgatar esses títulos consagrados da época de ouro de Hollywood para a atualidade. Muitas pessoas falam que A Casa que Cera é um remake do filme de mesmo nome, lançado em 1953, que inclusive é com o Vincent Price também. Na verdade, o Vincent Price estava em tudo nessa época, né? Ele só tem o mesmo título, porque a história é completamente diferente. Que, na verdade, o filme de 53 é um remake de um filme que foi lançado em 1933, chamado O Mistério no Museu de Cera. Esse filme ele não tem muitos personagens, então eu já vou falar o nome deles para vocês irem se familiarizando. Nós temos os protagonistas do filme, que são os irmãos gêmeos Harley Jones, interpretado por Elisha Cuthbert, e Nick Jones, interpretado por Chad Michael Murray. Seguindo para os seus amigos, Paige, interpretada por Paris Hilton, Dalton, interpretado por Joe Abrams, e o Blake Johnson, interpretado por Robert Richard. E por último, nós temos o namorado da Carly, o Wade, interpretado por Jared Padalecki. Esses 6 amigos, eles estão fazendo uma viagem para ir assistir um jogo de futebol, e são eles que nós vamos acompanhar praticamente o filme inteiro. E é claro que nós temos os vilões do filme, que eu vou deixar para apresentar daqui a pouco, quando eles aparecerem na história. O filme começa em 1974, e aqui nós acompanhamos uma mulher que ela está fazendo uma escultura de cera ali na cozinha, enquanto seu filho toma café da manhã. De repente, o marido dessa mulher entra com uma criança muito agitada, gritando, chutando tudo, aquela criança insuportável. E eles amarram essa criança ali na cadeirinha, enquanto o outro menino, a outra criança, está ali comendo seu cereal tranquilamente. Até que esse garoto super agitado, ele chuta a mesinha e aquela máscara de cera cai no chão e quebra. E a cena termina com a mãe dessa criança dando um tapa na cara dela. Corta para os dias atuais. E aqui nós conhecemos esse núcleo que eu apresentei pra vocês agora há pouco. Então nós descobrimos que a Carly, ela tem um irmão gêmeo, que é o Nick, ela namora o Wade, e a sua melhor amiga Paige namora o Blake. E o Dalton namora o Nick. Não, brincadeira. O Dalton, na verdade, é ex-namorado da Carly. E eles estão divididos em 2 carros. Então tem o carro do Wade, que está a Carly, né, a sua namorada, o Dalton e o Nick estão nesse carro, enquanto no carro do Blake está apenas o Blake e a Paige. Vai escurecendo e eles estão cansados de dirigir. Então eles resolvem parar para acampar. Olha só que ideia maravilhosa, né? Vamos acampar aqui nesse lugar que nós não conhecemos. Então eles começam a montar o acampamento, né? Abrem uma cervejinha e começa, né, aquela bagunça deles. O Dalton, ele tem uma câmera, então ele está sempre registrando o que está acontecendo, né? E vai rolando ali aquela delícia com os amigos. Até que do nada, no meio dessa curtição, eles sentem um cheiro muito ruim, sabe? Começou um cheiro estranho do nada. E de repente aparece uma caminhonete. Um cara ali misterioso aparece e ele acende bem forte a luz da caminhonete naqueles jovens. Aí eles acham estranhos, né? Do tipo, poxa, será que estamos invadindo a propriedade desse cara? Por que que ele tá fazendo isso? E o Nick, como ele é mais revoltado, né? Ele tinha acabado de sair da prisão. Ele já chega encarando, pega a garrafa de cerveja, joga na lanterna do carro e quebra uma das lanternas. Guardem essa informação. Aí aquela pessoa que está no carro acha melhor não ir enfrentar aqueles jovens, então ele vai embora. Eles voltam a curtir a noite. Todos eles vão dormir. Aí nós vemos que uma pessoa misteriosa chegou até lá, pegou a câmera do Dalton e começou a filmar aqueles jovens, né? Eles dormindo. Aí os jovens acordam atrasados pro grande jogo, aí começa aquela correria. Pega não sei o que, o carro do Wade não está funcionando. Ele liga, o carro não dá partida. Quando ele abre o capô, a correia do carro arrebentou. Ele precisa de uma correia nova. Onde ele vai encontrar isso naquele acampamento? Sei lá. Enquanto acompanhamos esse perrengue do Wade ali com o carro, o Dalton perdeu a câmera dele, então ele está desesperado, falando, meu, cadê minha câmera e tal, e ninguém sabe o que aconteceu com a câmera. E a Paige e a Carly, elas vão até um canto ali daquela floresta para fazer as suas necessidades, né? E no que elas estão ali, elas sentem aquele cheiro ruim novamente, não por conta das necessidades que elas estavam fazendo, mas por conta de alguma coisa ali naquela floresta. E elas começam a seguir para descobrir onde está vindo esse cheiro. E elas chegam numa parte que tem vários animais mortos ali, tipo um lixo, e a Carly acaba escorregando e ela vai parar lá embaixo, né? Ela cai naqueles animais mortos, uma cena bem nojenta. A Paige começa a gritar e todos vão lá para tentar ajudar a Carly. Nisso, aparece um cara com uma caminhonete, mas não é a mesma caminhonete da noite anterior. E este cara que aparece é o Lester, e é ele que joga esses animais mortos naquele lugar. E ele aparentemente é um cara bem legal, ele é estranho, mas é um cara bem legal. Começa a conversar com aquele grupo, e o
Wade pergunta pra este cara se ele sabe se tem um mecânico ou uma oficina ali perto, porque ele precisa de uma correia pro carro dele. Aí já fica aquele climão, né? Porque eles precisam ir assistir o jogo vai acontecer. E o Lester fala assim, olha, o Bo, ele tem uma oficina aqui em Ambrose, você pode ir até lá, eu posso te dar uma carona, você pega a correia e volta pra cá. E aí o Blake fala, então beleza, nós vamos pro jogo, depois a gente se encontra lá, vou deixar os ingressos de vocês na bilheteria, a gente se encontra no jogo. Aí o Blake, a Paige, o Nick e o Dalton, eles vão no carro do Blake pro jogo e fica a Carly e o seu namorado Wade para ir em busca dessa correia. Só que a caminhonete não consegue atravessar um trecho que está danificado ali da estrada que chega até a cidade. O Wade e a Carly preferem ir andando. E eles finalmente chegam em Ambrose, uma cidadezinha bem sinistra, porque não tem ninguém nas ruas. Mas eles não desconfiam de nada, porque eles vão andando, né, e falam, nossa, uma cidade sossegada, deve estar rolando algum evento, por isso que a cidade está vazia. Então eles vão andando, passam em frente a uma loja de animais, aí tem ali uns cachorrinhos mexendo o rabinho, ela fala, ai, que bonitinho, são filhotes. E eles chegam até esse posto de gasolina, que também é uma oficina, mas não tem ninguém, o posto está trancado. Eles escutam um barulho na igreja, tem uma igreja bem bonita ali na cidade. Quando eles chegam, está rolando um velório, aí tá aquele climão, e tem um cara ali no altar chorando, né, e ele olha pra trás, aí fica assim, tipo, opa, desculpa, e eles saem, até que esse cara que estava ali no altar chorando, ele sai da igreja e vai conversar com a Carly e o Wade. E aqui nós conhecemos o Bo. Vocês lembram que o Lester falou que o Bo tem uma oficina, então esse Bo é o dono dessa oficina barra posto de gasolina. Aí o Wade fala, ah, a gente tá procurando o Bo. Ele fala, ah, sou eu sou o dono ali da oficina. E eles falam, né, que eles precisam de uma correia, mas ele fala, fica tranquilo, eu vou só enterrar o corpo aqui e depois eu vou atender vocês. Só que eles se sentem mal por ficar do lado de fora de um velório, esperando tudo terminar, então eles resolvem andar pela cidade. E aí numa parte, assim, numa colina, tem um museu de cera. Aí eles resolvem entrar, né, não tem nada pra fazer. E museu de cera é uma atração muito famosa nessas cidades turísticas, né, geralmente tem celebridade. É como se fosse o museu da Madame Tussauds. E é um lugar muito bonito e sinistro ao mesmo tempo, porque tudo é feito de cera. Os móveis, até as paredes, o chão, tudo no museu de cera é feito de cera. Eles começam a andar naquele lugar, só que não tem pessoas famosas nesse museu de cera. E era pra ter, né? Porque é um museu de cera. Eu acho que a pessoa mais famosa que tem ali é uma tal de Miss Ambrose, uma mulher que supostamente ganhou o concurso de beleza. E todos esses objetos do museu de cera têm uma assinatura de um tal de Vincent. E aí o Wade até comenta, nossa, esse Vincent é o artista, né? Olha só tudo que esse cara fez, é realmente um trabalho fenomenal. Tem um momento que ela vai se olhar no espelho e aparece uma pessoa na janela do lado de fora. Tinha alguém com uma máscara branca horrorosa olhando pra ela. Eles encontram um cachorro também, não um cachorro de cera, mas um cachorro de verdade. Então tem alguém cuidando daquele lugar. Como tá demorando pra terminar lá o velório, o funeral, eles resolvem pegar por conta própria a correia lá na oficina. Eles vão até a oficina e encontram o Bo. Porém, infelizmente, não tem o número exato da correia que precisa pro carro do Wade. O Bo fala que ele tem essa versão da correia que ele precisa lá na casa dele, porque entregaram lá e ele ainda não colocou à venda. Aí o que eles resolvem fazer? Ir até a casa do Bo, que fica ali perto. Olha só que ideia maravilhosa, né? Você vai na casa de uma pessoa que você não conhece, eles já tinham pegado carona com uma pessoa que eles não conhecem, tudo errado. Enquanto eles estão caminhando até a casa do Bo, eles perguntam quem foi que construiu aquele museu de cera. E o Bo conta a história daquela cidade, e que a principal família da cidade era a família Sinclair, que era a Trude, o seu marido e seus filhos. A Trude tinha a habilidade de fazer aquelas esculturas de cera. E o marido da Trude, ele era um médico muito respeitado, só que ele gostava de fazer cirurgias clandestinas, ele gostava de brincar com a medicina. E por conta desses experimentos que o senhor Sinclair fazia, ele acabou perdendo a sua licença de médico, e isso causou vários problemas na família. Ele acabou tirando a própria vida, e a esposa dele, a Trude, ela teve um tumor no cérebro, então ela ficou muito doente, e ela acabou morrendo. E as crianças foram para lares de adoção. Aí quando eles chegam na casa do Bo, é uma casa bem grande, e quem entra na casa é o Wade, para pegar a correia e porque ele também quer ir ao banheiro. Então a Carly fica esperando ali do lado de fora, só que ele é muito curioso, então ele resolve explorar a casa. E ele entra num quarto que tem umas esculturas estranhas, também feitas de cera, mas também tem uns objetos esquisitos, como se fosse um laboratório. E a Carly ali do lado de fora, né, super entediada e não sei o que, e ela percebe uma coisa interessante. Ela olha pro carro do Bo
e percebe que aquela caminhonete é a caminhonete da noite anterior. Ela acha isso estranho, entra na caminhonete e começa a buzinar pro Wade sair dali, porque ele está demorando muito. Mas a luz daquele cômodo que o Wade está apaga e aparece aquele cara mascarado misterioso e ele corta o tendão do Wade. Essa cena é muito tensa. Aí o Bo sai ali da casa como se nada tivesse acontecido e ele está com a correia e fala: oi, o Wade ainda deve estar no banheiro, vou colocar umas coisas aqui na caminhonete, você não se importa não, né, Carly? E ela se tranca dentro da caminhonete e fala: eu vou ficar aqui até o Wade aparecer. Ele: ei, essa caminhonete é minha. E ele se revela o cara que estava na noite anterior. Então ele não é bonzinho, ele é um dos vilões do filme. Enquanto isso, nós acompanhamos agora outras duas situações. Primeiro, o Blake e a galerinha, eles pegaram um congestionamento gigantesco, então eles não conseguiram ir pro estádio assistir o jogo e eles resolveram voltar até o acampamento. E acompanhamos também o que está acontecendo com o Wade, coitado desse cara. Aquele homem misterioso com a máscara branca de cera, ele tem um cabelão assim, ele é muito esquisito. Ele coloca o Wade sentado, como se fosse numa máquina ali, e começa a sair jatos de cera quente no Wade. A Carly começa uma briga com o Bo, ela começa a correr pela cidade, só que não aparece ninguém pra ajudá-la na cidade. Então ela vai, quando ela chega na igreja, ela começa a pedir ajuda pra aquelas pessoas, mas ninguém está se mexendo. Quando ela chega perto dessas pessoas, todas elas são bonecos de cera. E mais do que isso, são pessoas reais por debaixo daquela cera. Então aquele homem mascarado transforma as pessoas em bonecos de cera. Todos ali na igreja, todos naquela cidade, são pessoas de cera. Todo mundo tá morto, gente. A Carly fica escondida ali, mas o Bo encontra ela e leva pro porão da oficina, daquele posto de gasolina. Ele amarra ela, começa a torturar, e aí a gente acompanha lá o núcleo do Blake. Nós vemos que o Blake e a Paige, eles estão entrando numa malemolência. O Dalton e o Nick, eles decidem ir por conta própria lá na cidade pra buscar o Wade e a Carly, que já era pra eles terem aparecido. Eles não apareceram ainda, muito esquisito. Então eles pegam o carro do Blake e vão até Ambrose. Quando eles chegam na cidade, eles começam a explorar aquele local. E, né, também aquela cidade fantasma, não tem ninguém, todo mundo virou boneco de cera. E o Blake e a Paige se pegando ali dentro da cabana. E o Blake fala: olha, eu vou só ali fora aumentar o volume do som, daqui a pouco eu volto pra gente conversar. No que ele sai, quem aparece? Aquele homem misterioso, né, com a máscara branca, e mata o Blake. Em seguida, ele entra ali na barraca onde está a Paige, começa a atacar ela, só que ela sai correndo e ela vai até tipo um lugar onde tem os carros abandonados e ela também morre lá dentro. E a cena da morte da Paris Hilton é icônica. Ela morre com ferro aqui assim na testa e aquele cara mascarado começa a filmar essas mortes. Então foi ele que roubou a câmera do Dalton. E lá na cidade de Ambrose, o Dalton e o Nick, eles se separaram para encontrar o Wade e a Carly. O Nick vai até o posto de gasolina e o Dalton entra no museu de cera. O Dalton encontra o Wade sentado ali perto do piano. Aí você fala: poxa, então tá tudo bem com ele. Ele está ali sentado com uma corzinha até. E o Dalton fala: ei, Wade, tá todo mundo te procurando. No que ele encosta no rosto do Wade e os olhinhos dele ficam se mexendo. Ele foi transformado em boneco de cera, mas ele ainda está vivo. Gente, essa cena é muito boa. E o Dalton começa a arrancar a cera do rosto do Wade, só que a cera se misturou com a pele. Então no que ele puxa aquela cera, a pele sai junto e começa um body horror delícia nessa cena, é muito boa. E atrás dele aparece o homem da máscara branca, que eu vou chamar ele de Vincent, tá? Porque eu cansei de falar o homem da máscara branca. Ele é o Vincent, cara que fez todas aquelas esculturas, ele que é o talentoso ali da casa de cera. E mata o Dalton. Quem está vivo? O Nick e a sua irmã, a Carly. O restante do grupo, todos morreram. O Nick está ali no posto de gasolina e ele encontra o Bo. E lá embaixo no subterrâneo do posto, o Bo, ele passou o Super Bonder na boca da Carly pra ela não gritar e amarrou ela em uma cadeira. E a Carly, coitada, ela tenta fazer barulho pro Nick olhar pra baixo e ver que ela está ali embaixo presa. Só que o Nick não escuta muito bem, tinha uma música alta rolando e ela coloca o dedinho pra fora, assim, como se fosse daquela tampa de bueiro, pro Nick enxergar o dedo dela. Ele está bem ali. E o Bo percebe que o dedo dela está pra fora ali daquela tampa do bueiro. Então o que ele faz? Ele agacha, fingindo que vai amarrar o tênis. Ele pega o alicate e arranca a ponta do dedo da Carly. E como ela já está, né, na merda mesmo, ela resolve arrancar
o Super Bonder da boca dela, ela começa a abrir a boca, vai rasgando toda a boca dela. Ai, que cena tensa. E ela começa a gritar, Nick, me ajuda, eu tô aqui embaixo. Aí eles começam a brigar lá em cima e tal. Ele consegue encontrar a sua irmã. E aí os dois agora estão juntos pra lutar contra o Vincent e também o Bo. E aí começa uma cena de perseguição na cidade. O Bo está atrás do Nick e da sua irmã Carly. Tem uma cena no cinema que é maravilhosa. Eles se escondem ali no cinema e tem várias pessoas também que foram transformadas em bonecos de cera. E está passando o filme O que terá acontecido a Baby Jane. Até que o Nick, ele pega uma arma e atira no Bo. O Bo fica ali ferido, né? Tipo um arco e flecha que ele usou pra atirar. Os dois saem correndo dali e vão até a casa do Bo. Porque o Wade entrou ali na casa e ainda não saiu. Então pode ser que ele esteja lá dentro. Eles ainda não sabem que o Wade se transformou em um boneco de cera, coitado. E ali eles começam a descobrir algumas coisas interessantes. Lembra daquela história que o Bo contou? Aquela casa é da família Sinclair. O Bo e o Vincent, eles são irmãos gêmeos e eles nasceram grudados, eles eram gêmeos siameses. Então, o pai deles, ele fez uma cirurgia clandestina e ilegal em seus filhos, separando os seus corpos. E quem saiu prejudicado nessa foi o Vincent. Metade do rosto do Vincent ficou grudada na cabeça do Bo. Então foi ele que sofreu com isso. E essas crianças que nós vimos lá no início do filme, que tinha aquela mãe fazendo uma máscara de cera, era para colocar no rosto do Vincent. Após a morte da mãe deles, eles começaram a tocar o museu de cera. E mais do que isso, a ideia deles era transformar a cidade em uma cidade de cera. Tanto que a Carly, ela encontrou minutos antes uma placa escrito Bem-vindos à cidade de cera, mas essa propaganda ainda não tinha sido divulgada, então ainda não era conhecida como uma cidade de cera, mas era a intenção daqueles irmãos. Tudo foi muito bem pensado para parecer que a cidade está viva. Até o rabinho daqueles cachorrinhos também era mecânico, os cachorros também eram de cera, com exceção daquele cachorro que está sempre aparecendo no filme. Eles descobriram todas essas informações, estão ali escondidos na casa, e quem aparece? O Vincent e o seu irmão Bo. A Carly e o seu irmão Nick, eles se escondem embaixo da casa, e aqui tem um túnel que conecta com o Museu de Cera. E vamos para o grande finale do filme, que se passa no Museu de Cera. Mas antes de falarmos desse grande finale maravilhoso, eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de A Casa de Cera, deixem nos comentários sugestões de outros filmes que vocês querem ver aqui no canal. E agora que você já se inscreveu no canal, deixou o seu like, compartilhou o vídeo com um amiguinho e me seguiu lá no Instagram, vamos ao grande finale de A Casa de Cera. Nesse grande finale, nós temos o duelo dos irmãos gêmeos, Nick e Carly versus Bo e Vincent. Então eles começam a brigar, né? Tem várias cenas icônicas nesse museu de cera, e por conta de um incêndio que começou ali na casa, o museu começa a derreter, já que tudo é feito de cera, o chão, as escadas, as paredes, tudo começa a desmoronar, e aí você vai acompanhando aquele museu de cera. É um design de produção impecável, é muito boa essa cena. Tudo vai derretendo e tal, e eles conseguem matar os irmãos Sinclair. Primeiro eles conseguem matar o Bo, e ele fica caído ali tipo numa mesa. Em seguida, numa outra cena de luta, eles conseguem matar o Vincent, que cai bem atrás do Bo, formando a imagem do jeito que eles nasceram. Os irmãos bonzinhos conseguem sair daquela casa, eles começam a cavar a parede. Ai, que agonia dessa cena! E por conta da fumaça desse incêndio, a polícia conseguiu descobrir que tinha alguma coisa errada. Chegam os policiais, os bombeiros. Ambrose é uma cidade que não existe mais. É realmente uma cidade fantasma. Ela nem está mais no mapa. Foi o lugar perfeito para os irmãos Sinclair fazer todas essas maldades. O Nick e a Carly ficam ali dentro da ambulância, e quando eles estão indo embora, o xerife recebe um comunicado bem interessante no rádio. Ele fala que a família Sinclair não teve apenas 2 filhos, eles tiveram 3 filhos. Após essa informação, quem nós vemos sentado em sua caminhonete? O Lester, aquele cara que carrega os animais mortos, que ofereceu carona. Aqui fica subentendido que ele é o 3º filho da família Sinclair, já que ele está sentado ali junto com aquele cachorro. Então, se o cachorro está com ele, é porque o cachorro também pertence a ele. Ele é o 3º irmão. Esse final é maravilhoso, né? E é exatamente essa
a história que serviu de gancho para A Casa que Será 2, que foi lançado em 2008. Um filme que poucas pessoas conhecem, principalmente porque esse filme não existe. Ah, vocês caíram numa pegadinha. Não tem, infelizmente, A Casa que Será 2. Quase aconteceu A Casa que Será 2, eu vou falar sobre isso nas curiosidades. Gente, que história maravilhosa de A Casa que Será, né? Esse filme é muito legal. Essa coisa de transformar as pessoas em bonecos de cera, que coisa sinistra. E é claro que um filme como esse tem várias curiosidades de bastidores. A pré-produção desse filme iniciou após o sucesso de 13 Fantasmas de 2001. Como eles já estavam trabalhando com o Navio Fantasma, eles preferiram deixar A Casa que Será um pouquinho para depois. Então eles focaram em Navio Fantasma, lançaram o filme, fez bastante sucesso e eles tiveram a liberação para começar a produção oficial de A Casa que Será, que a princípio não se chamaria A Casa de Cera, e sim Wax Casa Baby. Olha só que título péssimo. E esse era o título oficial do filme. O material de marketing já estava sendo produzido com esse título, então vários cartazes já estavam prontos, várias pessoas da equipe de produção de A Casa que Será assinaram um contrato para um filme chamado Wax Casa Baby. E por que que o título desse filme era Wax Casa Baby e não House of Wax, que é A Casa que Será, né, como ficou na versão final? Por que que eles tiveram essa ideia inicial? Porque eles achavam que eles não tinham os direitos autorais para usar o título original Casa que Será. Uma pessoa da produção falou assim: ei, nós temos os direitos de usar o título House of Wax, por que que a gente não usa? Por que que tá usando esse título péssimo aí? Porque a Dark Castle, ela não é detentora dos direitos autorais de A Casa que Será, né, do título, mas a Warner Bros, que é um braço da Dark Castle, é detentora dos direitos do filme lá dos anos 50. Então eles poderiam usar o título, porque é do mesmo estúdio. E ainda bem que tinha esse funcionário que estava dedicado a descobrir as coisas, né? E todo o material de divulgação que já estava pronto foi destruído e nada vazou daquela época. Uma pena, né? Eu adoraria ver o material de marketing com o nome Wax Casa Baby. Vamos ver se vocês adivinham qual foi a primeira pessoa que foi escalada pro filme. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Paris Hilton. O diretor queria colocar a Paris Hilton de qualquer jeito. Ele gostava dela, achava ela uma celebridade interessante, estava muito na mídia, mas o estúdio não queria a Paris Hilton. Primeiro porque ela não era uma atriz. Então eles ofereceram o papel de Paige, que é o papel da Paris Hilton, para outras atrizes mais consagradas em Hollywood. Eles ofereceram primeiro para Jennifer Connelly, que recusou o papel para fazer o filme Águas Negras, que foi lançado mais ou menos nesse mesmo período. Eles depois ofereceram para Natalie Portman. Pois é, ela recusou, não queria estar envolvida em filmes de terror. E por último, tentaram a Kate Winslet, que também recusou o projeto, porque ela estava ali ainda envolvida em filmes mais experimentais. E aí o estúdio falou: ah, bom, já que as nossas 3 opções não aceitaram, pode ser a Paris Hilton. Depois que ela assinou o contrato, eles começaram a escalar outros atores e atrizes que tinham química com a Paris Hilton. A escolha da Elisha Cuthbert também já estava no radar do estúdio, já que ela tinha feito muito sucesso em um filme um ano antes chamado Show de Vizinha. Eu adoro esse filme, eu tenho ele na minha coleção, acho muito divertido, muito engraçado. Quando ela soube que estavam fazendo testes ali, ela ficou muito interessada, porque ela queria se desvincular um pouco daquela imagem extremamente sexy que foi apresentado no seu filme anterior. Tanto que ela escureceu o seu cabelo, que naturalmente é loiro, então ela escureceu para um castanho claro, e ela usou roupas um pouco mais fechadas para não ter aquela imagem extremamente sexy que foi apresentado no filme anterior. E ela ficou apaixonada pelo projeto, ela se deu muito bem com a Paris Hilton. A ideia inicial era colocar o Jared Padalecki como irmão da Carly e o Michael Murray como o namorado da Carly. Então eles iam inverter ali os papéis. E o Michael Murray seria o Wade, porque a química do Michael Murray foi muito forte com a Elisha Cuthbert. Eles se deram muito bem. E algumas pessoas até dizem que eles se pegaram ali nas gravações, mas isso são só boatos, né? São as más línguas de Hollywood. Tanto que muitas pessoas na época criaram umas teorias bizarras, bem bizarras mesmo, falando que esses irmãos eram incestuosos, porque eles tinham uma química meio sexual em alguns momentos, assim, com os olhares, uns toques estranhos. E o estúdio também percebeu que tinha uma química diferenciada entre os dois. Mas, fisicamente, o Michael Murray é mais próximo da Elisha Cuthbert do que o Jared Padalecki, pela cor do cabelo, a cor dos olhos, né, a tonalidade da
pele, então acharam melhor colocar os dois como irmãos gêmeos, não ia combinar muito com o Jared Padalecki. Que eles tiveram um problema na produção que eles tiveram que resolver com truques de Hollywood. A Elisha Cuthbert é bem baixinha e o Jared Padalecki, ele é um monstro, né? O cara é enorme. A Elisha Cuthbert não conseguia ficar cara a cara com o ator, então ela tinha que ficar olhando pra cima, assim, numa coisa bem Dona Florinda e Professor Girafales. Era uma diferença gigantesca de altura. Então, eles colocaram várias plataformas nos sapatos da Elisha Cuthbert para ela ficar pelo menos numa altura aceitável. Essas plataformas estão nas cenas onde os pés dos personagens não aparecem, justamente pra gente não ver isso em cena. Mas teve essa diferença de altura, o pessoal ficou preocupado e resolveram com esses efeitos práticos de Hollywood. Escalar a Paris Hilton foi uma ideia bem interessante, porque essa mulher, ela é um gênio, tá? Na época, ela vendia a ideia de que ela era uma loira burra, rica, que não sabe das coisas, mas isso é mentira. A Paris Hilton não é nem um pouco burra, ela é uma mulher muito inteligente. E ela teve uma ideia de marketing pro filme sensacional. Ela criou camisetas que eram vendidas em lojas, assim, né, nas ruas, escrito: "Veja Paris morrer em 6 de maio", que é a data do lançamento do filme lá nos Estados Unidos. As pessoas foram ao cinema usando essas camisetas, tipo na época de Barbie e Oppenheimer, que as pessoas estavam usando roupa rosa ou então usando terno por conta de Oppenheimer. Então, e dizem que quando a Paris Hilton morre no filme, a galera começou a gritar e bater palma, porque era uma personalidade muito forte da mídia. E se você parar pra pensar, isso foi um baita do spoiler, né? Porque se você tinha certeza de um personagem que ia morrer nesse filme, é o personagem da Paris Hilton. E por falar em Paris Hilton, ela contracenou com o Jared Padalecki mais uma vez, citando inclusive a Casa de Cera, no 5º episódio da 5ª temporada de Supernatural, o episódio chamado Fallen Idols. Era um episódio que se passava em um museu de cera, tinha uma criatura ali meio demoníaca, sei lá o que assumia a forma de pessoas famosas para atacar os seus fãs. E uma dessas pessoas famosas era a Paris Hilton. E ela contracenou com o Jared Padalecki e o Jason Ackles, e é um episódio bem divertido, eu adoro esse episódio. E eles até mencionam o filme A Casa de Cera. Vocês lembravam desse episódio de Supernatural? Coloca aqui nos comentários. A produção desse filme foi um espetáculo à parte, né? Porque foi usado mais de 20 toneladas de cera para construir aqueles cenários, tá? E a cera que eles usaram pro filme é cera de abelha, só que eles tingiram, né, pra chegar ali no tom que eles precisavam. A cidade de Ambrose, ela não existe, tá? Aquilo tudo foi construído em 10 semanas. Eles construíram uma cidade fictícia. Só que a estrutura do museu não era de cera, era de madeira. Revestiram com spray de cera, que é essa cera de abelha que eu falei pra vocês. Os atores contracenaram com aquela cera derretendo, e a cera, pra derreter, ela precisa estar quente. Aí eles Cuthbert mesmo, ela conta numa entrevista que demorou dias para ela terminar de remover a cera das suas cutículas. E a Elisha Cuthbert, ela conta também numa entrevista que aquela cena em que os seus lábios são colados, eles realmente foram colados com cola, tá? É claro que não foi uma super cola, mas ela quis passar esse ar de realismo na cena, porque ela não ia conseguir contracenar com cola falsa. E eles fizeram uma película de proteção nos seus lábios, que era aquela parte que descascava, parecendo que era o seu lábio que estava se descolando, mas ela disse que foi uma situação bem desconfortável, né? Sentir que a sua boca está colada. Ela falou que foi horrível isso. Durante a produção do filme, aconteceu um incêndio em um estúdio da Warner Bros, mas não era o estúdio onde eles estavam filmando, e sim o estúdio onde eles estavam fazendo as cenas de áudio, né? As capturas de áudio e tal. Uma pessoa ali dos efeitos especiais acabou deixando uma vela acesa, essa vela caiu próximo do cenário de madeira e começou a pegar fogo no estúdio, mas ninguém saiu ferido, né? Só um dos caras ali da produção que acabou se queimando um pouco. Por conta desse incêndio que aconteceu, o estúdio processou David Fletcher, que é o coordenador de efeitos especiais do filme. Ele foi processado em 7 milhões de dólares. Não só ele, como também a produção, o Wax Production, que é a produção do filme, por negligência. De acordo com o processo que a Warner Bros. Moveu contra essas pessoas, não tinha nenhuma segurança, nenhum bombeiro, nada que pudesse apagar o fogo com muita rapidez, né? E por isso que teve esse prejuízo. Como o estúdio é da Warner Bros, eles cederam esse estúdio para a gravação do filme, que é uma parceria com a Dark Castle. Eles se sentiram lesados e processaram em 7 milhões de dólares. Claro que eles fizeram um acordo, né? Ainda bem que eles só tiveram prejuízos financeiros, ninguém saiu ferido. A maquiagem do filme também foi um ponto muito forte, né? Que as pessoas comentam até hoje. É um filme que tem uma maquiagem muito bem feita. Inclusive, a maquiagem do ator Brian Van Vogt
que faz o Bo. Aqui ele não interpreta só o Bo, tá? Lembre-se que ele tem o irmão gêmeo, o Vincent, então ele faz os dois personagens. E aquela cena onde nós vemos o rosto do Vincent, ela não era pra ter tanto CGI. Essa cena ela não envelheceu bem. Aquela cena ela foi filmada com efeitos práticos e eles acharam até interessante, mas de última hora resolveram aplicar CGI naquela cena. Essa coisa dos irmãos gêmeos é um ponto muito forte na história do filme, porque nós temos os irmãos gêmeos Carly e Nick, nós temos o Vincent e o Bo, e também temos os irmãos, só que não gêmeos, Baby Jane Hudson e Blake Hudson, que são as irmãs do filme O Que Terá Acontecido a Baby Jane. São duas irmãs rivais, e o filme tomou o cuidado de incluir O Que Terá Acontecido a Baby Jane para ser o filme que está passando no cinema naquela cena icônica. Então essa coisa dos irmãos está muito conectado no filme inteiro, tanto que no final nós temos a revelação de que existe mais um irmão, e realmente esse seria um gancho para uma continuação, que infelizmente não aconteceu devido à baixa recepção do filme nas bilheterias. Tem uma informação que eu já tinha mencionado no meu vídeo sobre A Casa da Colina. A Casa de Cera quase ganhou uma continuação e uma prequela em mídia física. A Dark Castle fechou uma parceria com a mídia física HD DVD. Antes do Blu-ray dominar o mercado, nós tivemos uma mídia que apresentava uma qualidade de imagem superior ao DVD, chamada HD DVD. Alguns filmes, como a própria A Casa de Cera, foi lançado em HD DVD. E esse contrato de exclusividade era o seguinte: eles iam lançar todos os filmes da Dark Castle em HD DVD para impulsionar as vendas desta mídia, e também eles iam lançar continuações de filmes famosos desta produtora diretamente para HD DVD, com exclusividade. E nos planos estava um terceiro filme de A Casa da Colina, que seria lançado exclusivamente para HD DVD, Navio Fantasma 2 e, por último, A Casa de Cera, O Início e A Casa de Cera 2. Então nós teríamos uma continuação com o Lester, provavelmente, né, voltando para fazer alguma coisa, e também teríamos uma história de origem. Mas a mídia HD DVD não conseguiu se tornar uma mídia popular, porque logo em seguida chegou o Blu-ray dominando o mercado, principalmente por conta da Sony, que incluiu no PlayStation 3 um leitor de Blu-ray, e o HD DVD acabou caindo em desuso. Por conta desse fracasso da mídia, nós não tivemos essas continuações, mas olha, eu queria muito ter assistido as continuações de A Casa de Cera, Navio Fantasma, até o terceiro capítulo de A Casa da Colina seria bem legal. O que poucas pessoas sabem é que existe uma abertura alternativa desse filme. Quem tem a mídia física de A Casa de Cera, com certeza já viu essa cena de abertura. Nós acompanhamos uma jovem, a Jennifer, ela está ali dirigindo seu carro e ela acaba tendo um problema com o carro, então ela para na estrada, liga para pedir ajuda, né, para uma empresa de guincho e tal, falando que ela precisa de ajuda e não sei o que. Nós vemos a caminhonete do Bo passando na estrada. Aí ela começa a acenar, né, pedindo ajuda, e em seguida o Bo começa a acelerar o carro em direção da Jennifer. Aí ela tenta correr e tal, mas o Bo consegue alcançar e mata esta jovem. E quem é a Jennifer? É aquela boneca de cera que recebeu o título de Miss Ambrose. E aí eles acharam que esse início ia ficar muito explícito, essa coisa da caminhonete, que eles já estavam fazendo vítimas antes desses jovens, então eles acharam melhor cortar essa cena e deixaram a cena que se passa nos anos 70, né, das crianças e tal. E uma coisa que eu achei bem legal é que esse filme quase foi filmado no formato 3D. Os produtores pensaram em fazer uma homenagem completa ao filme lá dos anos 50, que foi lançado em 3D naquela época, então você recebia o óculos para enxergar algumas imagens em 3D, só que aí isso ia aumentar muito o custo de produção, ia precisar distribuir óculos, aí eles acharam melhor não seguir com essa ideia. Mas já pensou assistir A Casa de Cera em 3D? Acho que seria bem legal. Esse filme concorreu ao Framboesa de Ouro. Pra quem não sabe, Framboesa de Ouro é uma sátira ao Oscar. O Framboesa de Ouro é o contrário, vai premiar as piores produções, os piores atores e etc. E esse filme concorreu em 3 categorias do Framboesa de Ouro: pior atriz coadjuvante, Paris Hilton, pior filme e pior remake ou sequência, levando na categoria de pior atriz coadjuvante para Paris Hilton. Então quem disse que Paris Hilton nunca ganhou um prêmio por atuação? Tá aí. Ela também concorreu ao MTV Movie Awards como melhor performance assustada. E ela perdeu, sabe pra quem? Jennifer Carpenter, que fez a Emily Rose no filme O Exorcismo de Emily
Emily Rose. Lembra que eu falei que tinha uma conexão de A Casa de Cera com o exorcismo de Emily Rose? Tá aí a conexão. E ela que tirou o prêmio da nossa querida Paris Hilton. Como ousa Jennifer Carpenter? E este é o filme e as curiosidades de A Casa de Cera. Se você souber de mais alguma curiosidade interessante, coloca aqui nos comentários. Se vocês observaram alguma coisa diferente no filme que vale a pena mencionar, coloca tudo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me diverti muito revisitando essa obra. Realmente é um filme que eu gosto bastante e eu sei que muitos de vocês também gostam, porque vocês pediram muito pra eu falar desse filme aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com um amiguinho que gosta de A Casa de Cera. E se um dia você resolver ir ao Museu de Cera, é melhor tomar cuidado. Aqueles bonecos podem ser reais. Tchau.